Os fãs de Friends foram agraciados com uma coisa que eu realmente achava que não ia acontecer nunca, que era uma reunião do elenco. Foi produzido pela HBO Max, a série original passava na NBC, que é um canal americano. É uma das séries mais populares desse formato de sitcom, o famoso enlatado americano, era como as publicações brasileiras na época se referiam a séries como Friends. É uma série de comédia, envolvendo geralmente uma família, ou um grupo de amigos, trabalhador, né, pessoal que trabalha junto, e com piadinhas, às vezes um pouco óbvias, com risadinha de fundo, né? É uma coisa meio teatro, mais do que a nossa novela, que a gente está mais acostumado. O brasileiro está muito mais acostumado com esse formato de novela do que um formato de sitcom, né, mais americanizado. Mas Friends foi, o Brasil não foi exceção, Friends foi popular no mundo inteiro, incluindo no Brasil. Eu acompanhava a série quando era moleque, passava no canal da Sony, na TV por assinatura. Mas eu apreciava como tudo que eu apreciava quando era criança, de uma forma bem superficial. Eu achava o Joey era engraçadinho, o Ross era o nerd, né? A Rachel era certinha, que queria limpar as coisas. A gente via só a superfície dos personagens, o arquétipo, e eu, pelo menos, não sei se foi assim com você, mas eu prestava relativamente pouca atenção no que aqueles personagens estavam fazendo, o que as ações deles diziam sobre como eles se relacionavam com as pessoas ao seu redor. E eu vim a redescobrir Friends relativamente recente. Eu passei um bom tempo fazendo parte do grupo de pessoas que torce o nariz e diz que Friends não tem graça. É uma coisa muito comum nos últimos anos. Falar assim, não, How I Met Your Mother é muito melhor do que Friends. Você deve ter ouvido ou até falado isso, porque eu sei que eu mesmo falei. E hoje eu questiono um pouco essa visão. Eu acho que How I Met Your Mother é uma série humorística melhor e o Friends é uma série mais introspectiva melhor. Porque os temas que Friends abordam eram muito mais aprofundados e mais sérios e mais interessantes do que eu dei crédito por muito tempo. Eu apreciei o Friends de uma forma muito superficial, o que faz perfeito sentido, porque eu tinha 16 anos quando eu assisti essa série. Então é óbvio que eu não tinha a bagagem, a vivência para me identificar com algumas das situações ali. Era muito abstrato, né? A pessoa sendo demitida, ou passando por um divórcio, ou tendo uma briga entre amigos que você não sabe como vai resolver, são experiências que quando você tem 16 anos você provavelmente não teve tanto assim. E assistindo agora, com 36, você vê alguns insights da série que são muito mais aprofundados do que eu tinha dado crédito inicialmente. Sobre o formato do Reunion, eu fiquei imediatamente decepcionado, apesar de ficar muito empolgado com o Reunion quando ele foi anunciado, porque coincidiu justo com a minha redescoberta de Friends. Teve uma vez que eu tava assistindo Friends e aí eu tava comentando sobre alguns temas dos episódios e tal. Eu lembro até qual era. Era o episódio, eu não lembro exatamente qual era o episódio, mas era o episódio em que a Mônica tá namorando um cara que todo o grupo acha da hora, acha ele legal pra caramba, bem divertido, mas eles começam a perceber pouco a pouco que todas as histórias dele têm a ver com estar bêbado. E aí o grupo, pouco a pouco, identifica que o cara, ele não é só um cara que se diverte, fica bêbado e curte as festas. Ele é alcoólatra, ele tem um problema grave. E eles então começam a... Tem toda a questão moral e ética de se eles deveriam continuar querendo que o cara fosse daquela forma ou até incentivando ele a ser daquela forma, né? Eu achei muito interessante porque, novamente, com 16 anos, eu não tinha amigos que passaram por uma situação de uso de drogas dessa forma, que afeta a forma como eles se comportam nesse nível. Mas com 36, eu já presenciei muito mais isso. Então foi muito interessante ver eles lidando com aquilo. E eu comentei sobre isso na ocasião, e como eu já me pronunciei de forma mais negativa, mais crítica contra Friends, no passado, anos atrás, quem me acompanha geralmente, eu tenho muita gente que me acompanha de muitos anos atrás, então você deve ter visto minha opinião mudando sobre algumas coisas. Friends foi uma delas. Por muito tempo eu achei que, na verdade, How I Met Your Mother era uma série que capturava muito melhor essa situação do grupo de amigos que moram numa cidade grande e lidando com relacionamentos e trabalho, sua carreira e etc e tal, né? E aí muita gente achou que eu tava trollando. Tinha gente perguntando assim, o Wiz tá falando sério? Ele tá achando Friends isso tudo mesmo? E eu falava pros caras, mano, você já pegou pra assistir ultimamente? Ou você tá lembrando de quando você assistia quando você era moleque que nem eu? Porque vendo hoje em dia, mano, é muito mais aprofundado do que eu pensava. Não é só aquelas risadinhas de fundo, aquela coisa de teatro. Não, tem umas mensagens até interessantes, uns temas interessantes e tal, né? E aí, eu dei muita sorte, porque eu redescobri Friends e logo na sequência veio esse reunion, né? Quando eu vi que não ia ser um novo episódio, eu fiquei muito decepcionado. Porque eu queria ver o que o Ross tá fazendo agora, o que a Mônica e o Chandler estão fazendo agora, estão juntos ainda, como é que estão as crianças e tal. Eu queria ver a continuação daquela história. Mas como a própria, acho que foi a Lisa Kudrow, que faz o papel da Phoebe na série, ela falou, quando perguntaram pra eles, né, porque o formato não foi, como eu tava explicando, não foi um novo episódio, não é uma nova temporada, muito menos.
né? É só um reencontro dos atores e uma conversa sobre o desenvolvimento da série, a produção, curiosidades por trás dos bastidores que a gente não sabia na época, porque naquela época tinha muito menos informação sobre esse tipo de coisa, né? Então acabou sendo muito mais interessante, eu vi um insight muito mais bacana. E a coisa principal que eu notei, só pra voltar rapidamente pro que a Alicia Kudrow falou antes que eu esqueça, que eu sei que eu vou acabar esquecendo. Quando perguntaram pra ela se eles topariam voltar com a série mesmo de fato, ela basicamente falou que não faz sentido, aquela história acabou. A gente viu os caras, né, como o grupo se aglutinou e eles cresceram juntos, aí cada um foi numa direção diferente, que é o que acontece quando você vai envelhecendo, né, entre os seus amigos. Então é isso, cada um agora deles muito provavelmente estaria vivendo a sua vida separada com outros amigos, talvez, porque é o que acontece de verdade, né? Poucos de nós, tipo, quando eu vejo o meu núcleo social com 26 anos e o núcleo de hoje, 36 anos, mesmo sem o Covid que atrapalhou tudo, teria provavelmente sido muito diferente. Tem algumas pessoas que eu ainda acompanho, que ainda estão no meu convívio por muitos anos, mas o normal é você você vai diversificando, algumas pessoas se afastam, os caminhos de carreira e de vida são tão divergentes que não tem como manter contato próximo com alguns amigos da sua juventude, né? Ironicamente, foi o caso com o próprio elenco do Friends, né, que contraria o que, né, provavelmente aconteceria na série, né? O elenco, eles têm uma química muito boa. E é curioso, porque olha só, eu sou muito cético. Eu tenho aquela tendência de rejeitar imediatamente coisas que as pessoas me falam, que eu acho que é mentira, não é verdade, é fake news. Então, quando eu vejo o fato de que o elenco se gosta muito, nossa, somos família, a gente se ama e tal, de verdade. Acho que o exemplo mais evidente disso ultimamente é a série Velozes e Furiosos, em que se reforça muito que eles são uma família, aquele grupo é uma família, mas fora, né, por trás das câmeras, o elenco também ficou muito próximo, eles se amam muito e tal. E eles dão um ênfase tão grande nisso que eu sempre pensava assim, não, mano, na verdade, eles estão exagerando, né? Isso já virou marketing, eles precisam dessa imagem de que todos se gostam muito, mas eles provavelmente, né, faz parte do marketing. Eu duvidava um pouquinho, né? Quando começou o material de publicidade para o Reunion de Friends, começou a pipocar na internet e tal, e eu vi que também tinha um pouco de foco disso, de não, a gente é amigo de verdade, nós éramos amigos no seriado, mas nós somos amigos ainda de verdade, a gente toda aquela pegada, aquele ar de, não, nós somos amigos de verdade, eu torci o nariz e falei, não, mano, isso aí eu tô ligado qual que é, isso aí é o efeito Velozes e Furiosos, eles precisam forçar essa imagem de que eles se gostam muito, que o elenco é super amigo e tal. E pra minha surpresa, o relato deles e as coisas que rolavam por trás dos bastidores, os vídeos de erros de gravação, ressaltam que, não, na verdade, eles se gostavam pra caramba mesmo, eles eram amigos de verdade mesmo. E qualquer pessoa, tem algumas coisas que acontecem no Reunion, que qualquer pessoa que trabalhe com produção de conteúdo, com um grupo, né, com um youtuber, alguém que faça podcast, alguém que faça qualquer tipo de trabalho criativo, que você faz uma performance para outras pessoas gostarem. Qualquer pessoa que já tenha trabalhado disso de alguma maneira, vê algumas coisas que aqueles caras fazem, né, nos erros de gravação e tal, que deixa bem claro que eles tinham muito entrosamento, né? Algumas cenas, eu percebo isso, eles eram muito rápidos para se zoar de uma forma que você precisa ter uma boa relação com a pessoa para entender aquilo. Por exemplo, uma coisa de background, de gravação de filme, de qualquer coisa que você está gravando com um grupo de pessoas, que você tem o tempo certinho que começa, o tempo que acaba, a gente tem que cobrir tudo isso aqui, tem essas cenas para ser gravadas, tem esses assuntos para serem tratados, a gente tem que fazer isso aqui certinho. As pessoas tendem a se irritar um pouco quando as outras estão cometendo erros. Você tem um ator que está bem preparado, memorizou todas as linhas, aí tu chega no dia para gravar, e aí o teu brother, né, que é para ser o seu amiguinho na série, e ele saiu e fez festa no dia anterior, e se drogou, bebeu, não estudou o script, ele tá atrapalhando pra caramba, a gravação que deveria ser, digamos, 5 horas, tá se estendendo muito mais do que isso, né, porque acontece isso em Hollywood, as histórias que você vê de diretor que passou a odiar um ator que passou a odiar uma outra atriz, é geralmente isso. Você tem muito essa questão de um cara tava bem preparado, o outro não tava tão preparado, e o cara que estava mal preparado acha que esse aqui está sendo muito Caxias. O cara que estava bem preparado acha que o cara despreparado é só um vagabundo que não leva a questão a sério, o projeto a sério, e está atrapalhando o trabalho dos outros, né? Por que eu estou dando esse disclaimer inteiro, né? Porque eu estou explicando tudo isso? Porque tem cenas em Friends que era gravada na frente de uma audiência real, né? As risadas que você ouve no programa nem sempre é a risada da galera da plateia, às vezes eles usam risadas de outro episódio, de outro momento e tal, às vezes reutilizam a mesma risada.
Mas era gravado como... sitcom americano é gravado meio que uma pegada de teatro. É um palco, você tá atuando, tá? Eles às vezes erram e param, e aí voltam e repetem na frente de todo mundo mesmo e tal. É de uma forma muito mais natural, eu diria, do que a gente talvez imagina. E vendo o Reunion, você vê um pouquinho disso, como é que eles às vezes erravam, e aí o público ria, aí eles repetem e tal. Por que eu tô explicando isso tudo? Tem uma cena específica que todo o grupo tá jogando pedra, papel e tesoura, né? E aí o Joey... A graça da brincadeira, porque o Joey, assim como a Phoebe, eles são meio maluquinhos, eles fazem as coisas que às vezes não faz sentido, né? Eles parecem um pouco burros às vezes. A propósito, uma pequena tangente, a Phoebe, ela é muito mais inteligente do que eu lembrava. E muitos dos comentários malucos dela, na verdade, fazem bastante sentido se parar pra pensar, especialmente quando ela critica o status quo e o governo americano. Ela fazia várias críticas do governo americano que às vezes passam meio batido quando eu tinha 16 anos. Hoje em dia, nem tanto. Por exemplo... Tem um episódio em que a Phoebe tem uma casinha de boneca, né? A Mônica tem uma casinha de boneca, assim, super chique, que ela ganhou de herança, e a Phoebe fica meio com inveja e faz a própria casinha dela toda meio, né? Toda doida, mas com um monte de coisinhas interessantes, né? E aí eles tem um trecho em que eles estão tentando contar o background da história daquela casa, né? E aí a Phoebe explica que a casa, acho que ela estava tentando explicar por que a casa era assombrada ou coisa do tipo, a casa foi construída em cima de um aterro sanitário para lixo nuclear e que também era um cemitério indígena. Para dizer assim, nossa, tudo que podia dar de errado na construção dessa casa foi, né? Porque tem esse clichê de construir algo em cima de um cemitério indígena e ser assombrado pelas almas dos indígenas, e também a ideia de construir algo em cima de um aterro sanitário para lixo nuclear. E aí o Ross fala assim, lixo nuclear e cemitério indígena, os dois ao mesmo tempo? Nossa, isso nunca aconteceria, Phoebe. Aí a Phoebe fala, você claramente não conhece o governo americano. E na época, você ri porque é uma piadinha estilo Phoebe, né? Uma maluquice qualquer. Mas quando você descobre que existiu na história do governo americano momentos em que eles pegaram lixo nuclear e o aterro que eles botaram nesse negócio era território indígena de verdade, você vê que aquilo era uma crítica bastante pontual, né? Do que o governo americano faz com as pessoas menos privilegiadas. E faz muito sentido uma personagem como a Phoebe ter esse tipo de fala. Então isso foi uma coisa que eu não teria captado na época, eu não tinha maturidade pra entender, e aí eu fui entender. Mas enfim, como eu tava explicando, erros de gravação que acontecem em Friends, que foram, né, compartilhados através desse reunion, ajudam a mostrar como eles têm um engajamento muito bom e que eles eram realmente amigos de verdade. Tem essa cena em que alguns dos personagens, acho que é o Ross, o Joey, acho que a Mônica e a Rachel, não são todos, eu lembro disso. Eles estão fazendo pedra, papel e tesoura pra decidir alguma coisa que o episódio, ele cortou o contexto da cena, então a gente não sabe pra que é. Mas eles estão fazendo pedra, papel e tesoura. E a brincadeira é que o Joey, sendo um dos mais... O Joey compõe o núcleo de maluquinhos do elenco, né? O Joey e a Phoebe, eles são menos convencionalmente inteligentes, digamos assim, né? O Joey particularmente. A Phoebe é mais maluquinha e o Joey às vezes é colocado como ele é meio burro mesmo, né? Mas enfim. A graça da brincadeira era, eles vão fazer o pedra, papel, tesoura, e aí o Joey, que faz coisas malucas, porque ele é meio burrinho, ele faz isso aqui, que é pra indicar que, tipo, é fogo, né? Tipo, ele a forma como ele joga pedra, papel, tesoura é que ele tem uma outra opção, além das três, que é o fogo. E aí o Ross, né, o David Schwimmer, o ator, ele era pra perguntar, what is that? Tipo, o que é isso? Mas aí ele xinga, ele fala, what the fuck is that? E ele percebe que ele não vão poder usar esse take. Ele acabou de estragar o take, ele falou a frase errada, atrapalhou o fluxo da gravação, vai ter que repetir, né? Beleza. Aí ele né, vai lá e repete. What is that? Aí o Joey tá lá, it's fucking fire! E tipo, a graça, todo mundo começa a rir, a equipe começa a rir, a plateia começa a rir. A graça é porque o Joey... Ele tava ok em arruinar mais uma tomada só pra fazer uma piadinha zoando o Ross. O Ross atrapalhou a filmagem porque ele usou um palavrão. Agora, quando for a minha vez de falar, eu vou usar um palavrão também pra zoar ele. E aí o Ross tá rindo, todo mundo tá rindo, né? Se os caras não tivessem uma boa relação de trabalho, né, como atores, um dos dois ia ficar com raiva. Né? O Ross provavelmente... O Joe ia ficar com raiva porque o cara se atrapalhou e falou merda e atrapalhou o take dele. Ou então o Ross provavelmente ia ficar com raiva porque o Joey zoou o erro dele e atrapalhou mais um take. O Ross poderia pensar, se o David Schwimmer, se ele não gostasse do Matt LeBlanc, né, que é o ator que faz o personagem do Joey, ele podia pensar, porra, eu errei o take, beleza, mas eu acerto o take, aí o filho da puta vai e faz uma piadinha com o meu erro e atrapalha mais um take, forçando a gente a fazer mais uma vez. Eu fiz o erro de bobeira. O Matt LeBlanc fez o erro de sacanagem. Ele podia, se eles não tivessem uma boa relação, ele não teria entendido o senso de humor, a piadinha, teria ficado chateado. E o fato de que eles se permitem
fazer esse tipo de zoação com o outro mostra que eles tinham um engajamento por trás das câmeras. Eles eram atores bastante inexperientes quando eles começaram Friends, então faz sentido eles se apoiarem uns aos outros e tal, né? Um outro exemplo de que você vê que pra fazer esse tipo de piadinha assim rápida na hora, com um erro do amigo, você tem que ter um certo engajamento. Tem uma cena que o Matthew Perry, que é o ator que faz o Chandler, ele levantava do sofá e ele tinha que falar uma coisa e ele tava se atrapalhando. E aí ele errou tantas vezes seguidas, o que deve ser ainda mais frustrante quando você tá gravando algo na frente de um público, e agora eu sei disso melhor do que nunca, porque eu tô gravando isso aqui como uma live, tem gente aqui no chat acompanhando o que eu tô falando em tempo real, então quando eu erro aqui e tenho que fazer de novo, você que tá acompanhando isso no YouTube, você não vai ver os errinhos, mas quem tá aqui ao vivo, e o link tá na descrição caso você queira acompanhar isso ao vivo, tá vendo todos os errinhos aqui. Então, quando você erra várias vezes na frente de um público que tá acompanhando ao vivo, é mais cansativo, é mais frustrante ainda. Então, o Matthew Perry tava errando constantemente. Aí teve uma hora que ele tava tão frustrado e ele errava e aí ele começou a fazer uma dancinha. Quando ele percebeu que ele errava, ele começou a fazer uma dancinha. E aí teve uma cena que mostra que claramente já era depois de vários desses erros, que ele comete o erro de novo, e aí a Courtney Cox, que faz o papel da Mônica, e o David Schwimmer, que faz o Ross, eles dois se levantam e começam a fazer dancinha zoando com o fato de que o Matthew Perry acabou de errar. Porque eles estão basicamente prevendo que ele vai começar a dançar também e agora vão ser os três dançando. É um tipo de piadinha que, pra entender aquele senso de humor, e tinha que ter uma conexão muito firme entre os atores, e foi muito bacana ver isso. Que não é uma coisa pra marketing, que eles são, nossa, somos bem amigos. Eles eram amigos de verdade, eles se apoiavam muito. E eu acho que em nenhum caso isso ficou mais explícito do que a relação entre o David Schwimmer e a Jennifer Aniston, que, né, tinha um análogo dentro da série. Na série, o Ross sempre gostou da Rachel, e aí eles tiveram vários desencontros, namoraram por um tempo, aí terminaram, parecia um negócio que era fadado a não dar certo, o que gerava muita frustração nos dois personagens. Uma coisa que não era tão conhecimento tão, né, não era tão sabido na época, é o fato de que o David Schwimmer tinha um sentimento pela Jennifer Aniston, e ela também, assim, reciprocava de certa forma, mas quando um tava namorando, né, o outro, um tá disponível, o outro tá namorando e vice-versa, e aí eles não podiam fazer aquilo funcionar, além do fato de que, sendo atores relativamente inexperientes numa série que tá dando muito certo, talvez se relacionar entre si podia dar um problema, tem a questão ética, era muito difícil pro David Schwimmer e a Jennifer Aniston poderem concretizar uma relação, né? E eles falam que na cena em que eles finalmente se beijam, né, eles meio que canalizaram aquela frustração que eles tinham por não poder estarem juntos nos personagens. É meio que, tipo, foi uma catarse pros dois, porque eles podiam, naquele momento, naquele pequeno microcosmo da atuação, eles podiam expressar o quanto eles gostavam do outro, pra ficar uma interpretação muito mais fiel, uma performance muito boa, sem que estivessem fazendo nada de errado, porque, se me lembro bem dos detalhes, os dois naquela ocasião, inclusive, tinham parceiros, né? Eles sabem que eles não podem fazer nada em relação à atração mútua que sentem um pelo outro, mas eles podem canalizar esse sentimento, que eles não têm como controlar, pra dar uma boa performance, para dar é uma parada icônica mesmo. A relação entre os dois, eu acho que dentre todo o panteão televisivo, é uma das relações mais fidedignas, e é justamente por isso, porque eles estavam canalizando uma sensação que eles tinham, né, um interesse real que eles tinham um pelo outro. Né, não podiam materializar aquilo no mundo real, então colocaram aquilo na atuação, e ficou uma atuação que até hoje é impressionante. Mas enfim, se eu fosse falar sobre tudo que aparece no Reunion, seria até melhor eu reassistir, fazer várias anotações aí, poder ir ponto por ponto as coisas que eu achei muito interessantes. Uma coisa que eu não posso deixar de fora é o fato de que esse Reunion deu foco também nos criadores da série. Né, os três autores da série, que eu esqueço o nome agora, são os nomes que aparecem lá. O nome da produção, da empresa de produção, era o sobrenome dos três, e a série até mostra isso, como quem diz, ó, tá vendo? Você sempre viu o nome dos caras, que nem você viu o nome do David Schwimmer, que nem você viu o nome do Matt LeBlanc, você só não tinha conectado que esses caras são os idealizadores do negócio inteiro, né? Eles são os caras que estavam vivendo em Nova York, numa idade próxima ali dos protagonistas, na época em que tiveram a ideia do seriado. E aí eles pensaram, olha, isso aqui que a gente vive, esses desencontros amorosos e questão de carreira e tal, isso aqui podia ser um seriado. Eles são gênios de verdade, que criaram toda a ideia, o conceito, os diálogos e tal. Os atores, eles conseguiram dar uma interpretação muito boa para aquilo tudo, mas os idealizadores da série merecem crédito também, e durante todos esses anos eles não foram rostos bem reconhecíveis, né? Então eu achei bem legal que o Reunion deu um foco também pros idealizadores, pros caras que tiveram a ideia, que escreveram tudo e tal. Achei muito bacana aquilo, acho que eles merecem realmente.
Mas enfim, como eu falei, se eu fosse falar de tudo que apareceu no Reunion, eu ia ficar aqui umas 4 horas. Eu quero reassistir, talvez eu faça um follow-up desse vídeo, mostrando algumas outras coisas que eu percebi na série. Mas me fala você acha Friends da hora? Você é fanático por Friends, como quem gosta da série tende a ser? Ou você realmente nunca gostou? Ou você gostou quando era adolescente e depois se desconectou com a série? O que você acha? Estou muito curioso dos insights que você percebeu vendo o Reunion de Friends. Então coloca aí nos comentários. É isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho, todas aquelas coisas que você já sabe, mas a gente tem que falar, senão vocês não fazem. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.